Bom, boa noite, gente. Na aula de hoje, terminando o ponto que ficou aí sobre minha responsabilidade, se Deus quiser a gente termina na aula de hoje. Então, hoje a gente pretende tratar da audiência de instrução e julgamento, provas, sentença e coisa julgada. Tá? Então, o primeiro tema que a gente vai tratar é audiência de instrução e julgamento. Queria explicar por que eu estou tratando da audiência de instrução e julgamento antes das provas, já que tem muito a ver um tema com o outro e às vezes seria interessante tratar da teoria geral da prova e dos meios de prova como um todo antes de falar da audiência de instrução e julgamento. Estou fazendo essa ordem porque o código faz essa ordem. Então, o Código de Processo Civil primeiro trata da audiência de instrução e julgamento para depois tratar das provas. Então, estou seguindo a ordem da lei. A audiência de instrução e julgamento está prevista nos artigos 358, 358 a 368. São, portanto, 11 artigos que tratam da audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é um ato processual bastante importante. Tá? É um ato processual em que o juiz colhe a prova oral, ou seja, o depoimento pessoal das partes, a prova testemunhal, pode fazer eventual acareação e eventual oitiva de peritos. Seja essa uma perícia simplificada, seja uma inquirição do perito depois do laudo. Isso tudo a gente vai tratar depois das provas. Mas é esse ato processual que concentra a produção da prova. Com exceção da prova documental e da prova pericial, em regra, as outras provas todas deveriam ser concentradas na audiência de instrução e julgamento. Por isso que ela tem esse primeiro nome, audiência de instrução, é quando a prova é colhida. Depois de colhida a prova, o segundo ato mais importante que aconteceria em regra na audiência é o julgamento. A audiência tem essas duas finalidades. Tá? Em relação às pessoas que são ouvidas na audiência, como que começa uma audiência de instrução e julgamento? Primeira coisa que deve ser vista é se o juiz está presente. O juiz não está presente, não tem audiência de instrução e julgamento. Juiz presente, instala-se a audiência de instrução e julgamento. As partes são apregoadas. Né? O que é apregoar? É o pregão. Você chama. É um nome bonito para chamadas. Chama-se o autor, o réu, advogado do autor, advogado do réu. Se for o caso, o Ministério Público. E pergunta-se se as testemunhas que foram arroladas pelas partes estão presentes ou não. Verificada a presença, instala-se a audiência. Quem que precisa estar presente na audiência de instrução e julgamento para que ela seja instalada? Se a gente está falando de processo civil, precisa estar presente única e exclusivamente o juiz. Só tem o juiz, não tem mais ninguém, a audiência é instalada, ela acontece. Obviamente não vai acontecer mais nada além do juiz abrir e encerrar a audiência, mas ela ocorre, o ato acontece. Ela acontece mesmo sem a presença das partes, mesmo sem a presença dos advogados, mesmo sem a presença do Ministério Público, mesmo sem a presença das testemunhas. Tá? Normalmente, na audiência comparecem pelo menos os advogados de cada uma das partes. Na lógica do processo civil, processo de conhecimento, a presença das partes não é obrigatória na audiência de instrução e julgamento. Quando ela é obrigatória? No juizado especial. Pela lógica do juizado especial, as partes devem estar presentes pessoalmente na audiência de instrução e julgamento. Há consequências para a ausência do autor, consequências para a ausência do réu, mas os dois têm que estar presentes na audiência. Na lógica do processo de conhecimento não existe esse requisito. Tá? Então, ainda que autor e réu não estejam presentes, não há nenhum problema, a audiência pode correr tranquilamente. Só com a presença dos advogados deles, sem nenhum problema. Tá? Instalada a audiência, verificado que tem pelo menos advogado do autor, advogado do réu, primeira coisa que o juiz faz é perguntar se tem acordo. Tenta-se uma conciliação. A gente já viu, pela lógica nova do processo civil, que a audiência de conciliação é o ato que acontece logo depois da citação. Petição inicial, citação, audiência de conciliação. A gente só vai chegar na audiência de instrução e julgamento se aquela primeira conciliação foi infrutífera, não saiu o acordo. Aqui tenta-se de novo o acordo. Por que tenta-se de novo o acordo?
pela lógica do novo código. Sempre tentar a conciliação, sempre tentar a resolução de forma amigável das demandas. Então, a primeira coisa que se faz depois de apregoadas as partes é tentar a conciliação. Feita a conciliação, o juiz vai homologar essa conciliação, encerrada a audiência. Não conseguida a conciliação, que é o mais comum, a gente parte para os próximos atos. Na audiência de instrução e julgamento, depois de não conseguida a conciliação, a gente parte para a oitiva das pessoas que estão ali, então para o início da colheita da prova. Qual que é a primeira pessoa que pode ser ouvida numa audiência de instrução e julgamento? Autor. Antes do autor. Normalmente o pessoal esquece isso, mas tem alguém que é antes do autor. O perito. Se por um acaso já teve prova pericial e as partes pedem algum esclarecimento que possa ser prestado em audiência, ou é uma perícia simplificada em que o laudo é apresentado oralmente na audiência, a primeira coisa que se faz é ouvir o perito, antes de qualquer outra pessoa. Isso é raro acontecer na prática. Normalmente o perito não vai à audiência, a prova pericial é toda escrita, mas isso, pela lei, seria a primeira pessoa ouvida na audiência seria o perito, se for o caso. Depois do perito, aí sim, o autor. Mas melhor colocando, em vez de colocar só o autor, é a colheita do depoimento pessoal das partes. Tá? E aí sim o depoimento pessoal das partes segue essa ordem. Primeiro o do autor, depois o do réu. Por que não está certo dizer que é o autor? Porque às vezes não tem depoimento pessoal do autor, só tem o do réu. Então é melhor dizer que é o depoimento pessoal. Tá? E aí segue a ordem autor e réu, ou só um dos dois, se só for pedido de um dos dois. Depois da colheita dos depoimentos pessoais, a gente parte para a oitiva das testemunhas. E aí a gente inicia com as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. E se a gente tem Ministério Público intervendo, como custos legis, como fiscal da lei, as testemunhas do Ministério Público que ele indique são ouvidas quando? Vocês sabem se é antes da do autor, entre o autor e o réu, ou depois da do réu? Se o Ministério Público indica testemunha, depois do autor e réu. Tá. Então a ordem é testemunhas do autor, testemunhas do réu, testemunhas do Ministério Público. O novo CPC tem uma regra nova, que não havia no CPC antigo, que é uma consequência da ausência do advogado na audiência. Não da parte, mas do seu advogado. Se o advogado não comparece à audiência, o juiz pode dispensar a oitiva das testemunhas dele. Tá? É uma consequência da falta do advogado na audiência. Tá? Ele pode. Se por um acaso o juiz entender que é útil a oitiva daquelas testemunhas, ele pode ouvir. Tá? Mas o CPC permite a dispensa dessas testemunhas na ausência do advogado. Depois de colhida a prova, o juiz vai declarar encerrada a instrução. Tá? Colhida toda a prova naquela audiência, declarada encerrada a instrução, e a gente parte para o próximo ato da audiência, que é antes do julgamento. Memoriais. Memoriais. Na verdade, aí são as alegações finais. Memoriais são sinônimos. Se a gente faz na audiência, elas são orais. Tá? Primeiro autor, depois réu. Se tiver, aí o Ministério Público. Ele fala depois do autor e do réu. Tá? Por esse motivo, porque como o Ministério Público é o último a apresentar o parecer dele, que as testemunhas do Ministério Público vêm depois. A gente segue a mesma ordem nas testemunhas e nas alegações. Tá? Qual que é o prazo que eles têm para apresentar as alegações oralmente? É imediato, mas eles têm um tempo máximo de fala. São 10 minutos. Tá? São 20 minutos. 20 minutos para o autor, 20 minutos para o réu, 20 minutos para o MP. Prorrogáveis por mais 10, dependendo do caso. Se o juiz achar que pode prorrogar, porque é um caso muito complexo, ele pode prorrogar ou não. O mínimo são 20 minutos para cada um.
Tá? Até por isso que uma nova regra do CPC que determina expressamente que uma audiência, o intervalo entre uma audiência e outra no mesmo dia tem que ser de pelo menos 1 hora. Por que ele coloca pelo menos 1 hora? Ele já está considerando aí esses 20 mais 20 mais 20, 60 minutos, além do outro período que a gente tem de colheita das provas. Então, imaginando que não tenha nenhuma prova a ser colhida, que a gente vai ter só as alegações finais, o prazo mínimo seria aí de 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos. Então 60 minutos no total. Por isso que ele prevê um intervalo mínimo de 1 hora entre uma audiência e outra. Isso está sendo respeitado na prática? Não. Tá? Principalmente se a gente vai para a Justiça do Trabalho. Que tem 5 minutos, se tanto, entre uma audiência e outra. Mas pelo novo CPC, o intervalo entre uma audiência e outra deveria ser de... Audiência de instrução, claro, deveria ser de pelo menos 1 hora. Tá? Então, se a pergunta é se normalmente o pessoal está levando pendrive com as alegações, vai variar muito de juiz para juiz. Tá? Vai variar muito de juiz para juiz, de advogado para advogado. Seguindo a regra estrita da lei, não poderia ser aceito. A lei diz que é oral. Se o advogado quiser colocar o pendrive no advogado dele e ler, se ele estiver dentro do prazo dele, perfeito, mas seria oral. Então, mas assim, a nulidade de aceitar um pendrive com as alegações escritas? Não tem problema nenhum. Tá lá a manifestação, em vez de estar oral, está por escrito, mas não tem nenhum problema. Quando o caso é muito complexo, as partes não vão conseguir se manifestar ali imediatamente oralmente. O que o juiz faz? Ele converte as alegações finais orais em memoriais escritos. E aí o prazo dos memoriais escritos é de 15 dias. Tá? Como a maioria dos prazos hoje no novo código, esse prazo é de 15 dias. Prazo sucessivo. Tá? Então começa o prazo do autor, passados os 15 dias começa o prazo do réu, passados os 15 dias começa o prazo do MP. Tá? Então, como são dias úteis, pode ser que se tiver todo mundo usar o prazo inteiro, isso demore mais ou menos uns 3 meses para ser apresentado, para voltar para a sentença. Tem uma nova disposição, isso está no artigo 367, parágrafo 6º do CPC, que é bem polêmica. O 367, parágrafo 6º, permite a gravação da audiência por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Antes dessa mudança legislativa, teve uma controvérsia muito grande sobre isso. Se poderia ou não gravar a audiência, e aí se a resposta fosse positiva, pode gravar, se precisa ou não de autorização judicial. Muito se discutiu sobre quem defendia que poderia gravar em qualquer hipótese, independentemente de autorização, falou, olha, o ato é público. Se o ato é público, por que eu não posso gravar? Estou dentro do meu direito, estou ali participando do ato, estou gravando a audiência. Quem defendia que não era possível gravar sem autorização judicial, ou não era possível gravar ponto, falava, olha, tudo bem, mas quem tem o poder de polícia dentro da audiência, quem controla para ver se a audiência está correndo bem é o juiz. Então isso é um ato que pode sim causar uma confusão dentro da audiência. Imagina uma audiência de família que está sendo gravada ali, e aí filma um ex-marido filmando a cara de uma ex-mulher, ou vice-versa, e aí começa uma discussão, começa uma briga dentro da audiência. O juiz deveria pelo menos ter ciência de que isso está acontecendo para ele saber como agir. A lei hoje pacificou. Pode gravar e pode gravar mesmo que o juiz não concorde. Mesmo que você sem perguntar para o juiz. Tá? Então hoje a lei é bem clara nesse sentido. É o artigo 367, parágrafo 6º. Artigo 367, parágrafo 6º, que permite. Tem juiz que ainda não deixa, mas aí está contra a legem. Hoje é contra a legem não permitir. Quando que ele poderia negar essa gravação? Quando o processo é segredo de justiça. O processo é segredo de justiça e é razoável que seja negado. A lei não tem essa exceção. A lei não prevê, salvo se for segredo de justiça. A lei permite em todos os casos. Mas eu acho que seria razoável entender que em caso de segredo de justiça você não poderia gravar a audiência. Tá? Se a gente está falando de audiência civil, não de audiência criminal.
em regra, a audiência é pública. Ela não vai ser pública nos casos de segredo de justiça. O que esse princípio da publicidade envolve? Obviamente, as partes, os advogados, vão participar da audiência. Agora, imagina uma audiência de um caso muito emblemático, cível. Vamos pensar em um último caso, foi no juizado, mas vamos jogar para o cível, que foi um caso grande, deu uma briga, inclusive, na frente do Fórum João Mendes, que foi o caso daquela ação de reparação de danos. Eu esqueci o nome dela, aquela socióloga, contra o Alexandre Frota. Na verdade, dele contra ela, por ela ter dado uma entrevista dizendo que ele era misógino, machista, enfim, ele entrou com uma ação de reparação de danos. Era um caso super polêmico, que envolvia duas vertentes de pensamento bem distintas e com bastante manifestante na porta do fórum querendo participar da audiência, puxando uns para o lado do Alexandre Frota, outros para o lado dela. Nesse caso, audiência pública, não é segredo de justiça, são duas pessoas públicas, é uma entrevista pública para um grande meio de comunicação. Agora, permitir que, 50 pessoas, 100 pessoas entrem na sala de audiência para participar, isso é razoável? Não, você está colocando todo mundo ali em risco. Colocando todo mundo numa sala pequena, num ambiente fechado, sem polícia, sem ninguém. Ainda que tivesse polícia, seria muito difícil, com os ânimos bem à flor da pele e pessoas que não vão se entender, que estão ali para discutir. Então, a publicidade ela tem que ser sempre dosada. Não permitir, por exemplo, que um estudante de direito, ou que um advogado, ou que uma pessoa, um curioso, um cidadão normal, assista uma audiência, não tem muito como justificar, salvo se for segredo de justiça. Mas permitir que 50 pessoas entrem numa sala é outra história. O poder de polícia ainda aí tem que ser visto. Tá? Sobre a audiência de instrução e julgamento, pois não, diga. E, por exemplo, está dando audiência, uma das partes não é segredo de justiça, uma das partes quer filmar e o juiz não permite. Isso tem efeitos práticos, tipo, alegar cerceamento de defesa, violação de princípio, alguma coisa, anula o ato porque ele não deixou eu filmar? Boa pergunta. Se o juiz não permite uma filmagem num caso em que não tem nenhum tipo de restrição aí a essa filmagem, anula o ato, tem algum problema? Olha, não filmar a audiência, no meu entendimento, primeiro, a lei não traz nenhuma consequência. No meu entendimento, não filmar não interfere muito na participação das partes. Você não é que você está indefinindo uma prova, ou indefinindo uma pergunta, ou indefinindo uma manifestação. Você está indefinindo uma filmagem. Então, uma nulidade para dentro do processo, eu não consigo pensar como ela aconteceria. Não descarto totalmente, mas eu não consigo pensar como ela aconteceria. Uma outra consequência é uma violação de lei. E uma violação, talvez, de dever funcional. Então, talvez no âmbito administrativo, para aquele magistrado, pudesse trazer alguma consequência. Mas para o âmbito do processo em si, eu acho pouco provável. Não descarto totalmente, mas eu não consigo pensar num exemplo de uma eventual nulidade. Mas, eles falam que está sendo gravado, né? E o CD vai estar disponível. Então, essa alegação. Eles falam isso. Está sendo gravado, o CD vai estar disponível, então não é necessária a gravação. Sim e não. O que está sendo gravado? Os depoimentos. O que a testemunha, enfim, a pessoa que está sendo ouvida fala e as perguntas que estão sendo feitas. Como aquela pessoa foi chamada, o trato entre os juízes, os advogados e as partes fora da inquirição, as conversas sobre eventual acordo, nada disso é gravado. Porque nada disso é prova. O que é gravado é a prova. Só que a audiência de instrução e julgamento a gente viu, concentra muito mais do que a prova. Então, no meu entendimento, não é uma justificativa razoável. Se o advogado quer filmar única e exclusivamente o que as testemunhas estão falando, aí eu acho que dá para indeferir. Olha, mas a gente já está gravando, doutor. Só quer filmar a audiência inteira? Muito que bem. Só quer filmar só a gravação? Não precisa. O propósito dessa regra é permitir que o ato como um todo seja fiscalizado, efetivar o princípio da publicidade. Serve muito mais para as outras coisas além da prova do que para a prova em si, porque a prova em geral é gravada. Agora, às vezes, essa prova não é gravada. Existem alguns juízes que ainda não gravam oitiva, que ainda preferem uma outra forma. Pode ser por estenotipia,
pode ser aquele depoimento que consta uma paráfrase do que a pessoa diz. Nesses casos aí eu acho que não tem nenhum tipo de justificativa para não permitir a gravação mesmo. Mas enfim, vai caso a caso. Agora uma consequência para o processo eu acho pouco provável. Mais alguma dúvida, gente? Então beleza. Gente, agora a gente vai para o maior tema da aula de hoje. Não vou dizer que é o mais importante, mas é o maior, que são provas. Primeiro eu queria explicar como eu vou tratar esse tema. É um tema extremamente extenso. Na graduação, a gente vê isso normalmente em meio semestre. E eu tenho aqui 1 hora mais ou menos. Então, obviamente, não vai ser tratado de forma completa. Muita coisa eu vou deixar de lado e vou deixar de lado de propósito. O que eu for deixar de lado, eu vou dizer para vocês. Não estou falando, leiam sobre isso, tá nos artigos tais e procurem outra coisa, porque não é o mais importante. Vou tratar do que eu considero mais importante, do que cai mais em provas de concurso e do que é mais relevante. Muito detalhe sobre produção de prova eu vou passar por cima, tá? Não vou nem mencionar, tá bom? Artigos 369 a 484 do CPC. Então aí 115 artigos tratando de prova. É um tema bastante extenso. Tá? Primeiro, queria tratar de 3 conceitos sobre prova. Quando a gente fala de prova, essa palavra tem várias acepções, vários significados. E é bem importante que a gente defina, pelo menos para processo civil, 3 significados da palavra prova. Tá? Então, vamos ver se a caneta está funcionando, espero que sim. Então, falando de prova, a gente tem que falar sobre meio, objeto e fonte de prova. Meio, objeto e fonte de prova. As 3 coisas significam prova, mas são 3 coisas completamente diferentes. Tá? Começar do fim para o começo. O que é fonte de prova? Alguém sabe definir o que é fonte de prova? É da onde vem a prova. É exatamente isso. Da onde vem a prova. Então, vamos pensar numa prova clássica. Prova testemunhal. Qual que é a fonte da prova testemunhal? A testemunha. Então é a pessoa. Fonte de prova é uma pessoa ou uma coisa. É da onde vem a prova. Prova testemunhal, depoimento pessoal, a fonte é uma pessoa. A prova documental, a prova pericial, é uma coisa. É o imóvel periciado. É o papel do documento. Essa é a fonte da prova. Então a gente fala, a prova é tal, o cheque, a testemunha, a gente está falando de fonte de prova. O que é meio de prova? A forma como a prova é produzida. Então, quando a gente está falando de fonte, é um meio. Então, voltando aí para a prova testemunhal. Fonte da prova, a pessoa. Qual que é o meio da prova testemunhal? A inquirição. A inquirição. Como que eu vou produzir a prova com aquela pessoa? A pessoa está lá sentada. E aí? Boa tarde, como é que você está? Tal, vamos aqui, tal, as perguntas que são feitas, as respostas que são dadas, a ordem como isso é feito, a forma como ela é gravada, isso tudo é meio de prova. O código trata muito disso aqui. A maioria dos artigos estão falando do meio de prova, da forma como a prova vai ser produzida. Tá? Por fim, o que é o objeto da prova? Sobre o que vai recair. Exatamente. É sobre o que
recai a prova? Sobre o que recai a prova. E o que é sobre o que recai a prova? Então a gente viu. Prova testemunhal. Fonte, a testemunha. Meio, a inquirição. Sobre o que recai a prova? Sobre os fatos. Muita gente vai dizer que é sobre os fatos. Tá errado. Vamos lá. Sobre o que recai a prova. Um fato. Esta caneta escreve em azul. Isto é um fato, correto? Todo mundo concorda? É preciso de prova? Vai cair sobre isso? Não. Sobre as alegações de fato controvertido. Isso é muito importante. Então aqui é sobre o que recai, são as alegações de fato controvertido. Por que a prova não recai sobre fato e sim sobre alegação de fato? Quando a gente demanda ou se defende em juízo, o que a petição inicial e a contestação fazem? Elas alegam um monte de coisa, certo? A petição inicial, vamos imaginar o seguinte, olha, vou pegar uma ação simples, ação de reparação de danos, batida de trânsito. Eu estava dirigindo na rua tal, no dia tal horário, com o carro tal, o farol estava fechado, eu estava parado no farol, veio o veículo tal, dirigido pela pessoa tal e bateu na minha traseira. Eu vou provar algum desses fatos? Não. Por quê? Tudo isso já aconteceu. Eu não provo fato nenhum, nunca. Os fatos existem ou não existem. O que eu vou provar? As alegações de que aqueles fatos existem ou não existem. O que eu estou dizendo é verdade? Isso é bem importante. A gente vai para aquele conceito de verdade real e verdade formal. O processo civil trata da verdade formal e o processo penal trata da verdade real. Balela. Os dois tratam de verdade formal. Por quê? O que é verdade? Se a gente for na filosofia, ninguém consegue definir isso certo. Então a gente não prova a verdade. A gente prova se aquela alegação pode ou não ser considerada verdadeira. Eu não provo nem que ela é verdadeira. Eu a considero verdadeira. Eu nunca vou ter certeza absoluta. Só vou ter certeza absoluta se eu for onipresente e onisciente. Porque até numa mesma situação, gente, quantas e quantas vezes a gente não teve discussão, né? Qualquer discussão sobre qualquer coisa, que as duas pessoas envolvidas naquela discussão entenderam a situação de maneiras completamente diferentes. Toda a nossa percepção da realidade é moldada por quem que a gente é, os nossos valores, o nosso sentimento naquele momento, se a gente está cansado, não está cansado, está com sono, está com fome, enfim. A gente nunca consegue entender o que é a verdade real. Então é sempre uma verdade formal. Tá. Então é sobre as alegações de fato controvertidas que a prova recai. Por que aqui sim são alegações de fato? Não sobre as alegações de direito. Por que eu não preciso provar a alegação de direito? Porque o direito existe ou não existe. Eu provo o fato. Se o fato existe ou não existe. Tá? E por que são só os controvertidos? Porque vamos imaginar o seguinte, aquele mesmo exemplo da batida de trânsito. Eu alego tudo aquilo. Estava parado no farol, veio fulano, bateu na minha traseira. Ele é citado, vem na contestação e fala assim, tudo verdade. Preciso provar? Não. As duas pessoas não concordam? Concordam. Para que eu preciso fazer prova? No processo civil, não preciso. Se fosse um processo criminal, precisa.
Ainda assim precisa. Essa é uma diferença. Por isso que eles falam verdade real e verdade formal. Não é, verdade formal nos dois. Só que uma é uma verdade formal um pouco mais qualificada do que a outra. Tá? Mas é sobre as alegações de fato controvertidas. Vamos imaginar que aquela petição inicial conte uma história completamente falsa. Mas a contestação concordou com a falsidade. Eu vou saber se aquilo é verdade ou não é verdade? Nunca vou saber. Para efeitos de processo, aquilo é verdade? É. Entenderam? É esse o pulo do gato. Beleza? Tudo tranquilo sobre meio, objeto, fonte de prova? Então vamos lá. No processo civil, vigora o princípio da liberdade das provas. Tá? Tanto em relação à fonte quanto ao meio, as provas são livres. O código prevê alguns meios específicos de prova, mas ele diz expressamente que ele não é taxativo. Às vezes pode surgir uma prova que a lei não pensou. Uma forma de produzir a prova que a lei não pensou, ou uma fonte de prova que a lei não pensou. Tá? Se a gente fosse voltar para o metade do século XIX, uma fonte de prova que ninguém tinha pensado, o vídeo. Não existia filmagem. Agora, um vídeo é uma prova super fidedigna. Surgiu depois. Vamos imaginar que daqui a alguns anos surja uma forma de realidade virtual que consiga transportar a gente no tempo. Meio de prova, fonte de prova válida. Que aí vai ser produzida de uma forma para um meio de prova que a gente também não pensou. Mas a lei já se adianta dizendo que pode. Tá? Agora, essa liberdade é plena? Qualquer fonte de prova, de qualquer meio de prova? Não. Ela tem uma limitação. Tá? E essa limitação é super, 10. Desde que moralmente legítimos. O que é moralmente legítimo? Boa pergunta. Conceito aberto. Conceito extremamente aberto. E aqui eu queria fazer uma crítica grande a esse artigo, o artigo 369, que fala sobre isso. Isso mistura direito e moral. Por que é moralmente legítimos? Por que não legalmente legítimos? Por que a gente põe moral aqui no meio da prova? Não sei o que, tá bom, qualquer meio de prova, desde que moralmente legítimos. Fazer uma audiência num prostíbulo, então não pode? Né? Pode arguir que não, sendo que, por que não? Então isso é bem complicado, esse conceito legal aqui. Beleza? Tranquilo? Iniciativa da produção de prova. Quem pode tomar a frente e produzir a prova ou determinar que a prova seja produzida? As partes, obviamente, mas também o juiz. Então o artigo 370 diz que as partes e o juiz podem determinar a produção de uma prova ou produzir uma prova. O artigo 370, então, ele consagra uma regra que o sistema processual civil brasileiro adota e que outros sistemas processuais não adotam, que é a regra do juiz como destinatário final da prova. O que a nossa lei entende? Como o juiz é quem vai, no fim das contas, analisar toda a prova para julgar, ele também pode determinar a produção de uma prova. Tá? A lei é clara, não tem nenhum tipo de discussão a respeito disso. Por que alguns sistemas não entendem que isso é possível? E aí eu vou dar o exemplo da maioria dos estados americanos. O juiz, na maioria dos Estados Unidos, não pode produzir prova, nem determinar que uma prova seja produzida. Por quê? Porque lá vale muito mais o princípio da inércia do juiz e da paridade de armas entre as partes. Por isso o juiz ali ele é completamente inerte. Olha, eu vou julgar com base na prova que vier para mim. A prova não é suficiente, poxa, era óbvio que tinha que produzir a outra prova, X. Problema seu. Eu não vou correr atrás de produzir essa prova. No Brasil a gente tem uma outra lógica, um outro sistema. Tá certo? Não tá certo?
São lógicas diferentes, são meios diferentes de entender a justiça. Tá? Se perguntarem isso para vocês, doutores, o que os senhores pensam sobre esse poder do juiz de produzir a prova? Qual que é a minha recomendação? Deem a opinião de vocês e eu estou aqui para dar argumentos para vocês defenderem um ou outro lado. Um parênteses, deem a opinião de vocês desde que vocês não saibam que o examinador tem uma posição completamente contrária. Aí vocês dão a opinião do examinador, não tem problema na prática depois, quando vocês forem atuar, tá? Quem critica essa regra e diz que, na verdade, o juiz deveria ser inerte. Qual que é o fundamento dessa crítica? É dizer que vigora o princípio da inércia e vigora o princípio da imparcialidade. O juiz, quando ele age para produzir uma prova, ele está quebrando a imparcialidade. Por quê? Se aquela prova não existe, ele ia julgar de uma forma. Se ele manda produzir a prova, ele está dando chance para aquela parte que é perder, ganhar. Então ele está quebrando a imparcialidade. Eu particularmente concordo com essa teoria. Eu sou contra a lei como ela é. Aplico a lei como ela é? Aplico porque entendo constitucional. Mas sou contra. Se fosse o legislador, não preveria isso. E aí, quais são os argumentos de quem é favorável à lei como ela está? Eles falam, olha, tudo bem, existe o princípio da inércia. O juiz aqui está agindo. Só que ele só está agindo depois que uma demanda é proposta, tem uma contestação, as partes se manifestam sobre provas, e ele está ali buscando a melhor verdade possível. Ele está aplicando, então, a justiça em detrimento da inércia. Entende-se que o valor justiça é maior do que o valor inércia. E sobre a imparcialidade, eles entendem que não tem nenhuma violação à imparcialidade. Por quê que eles entendem que não viola essa imparcialidade? Eles falam o seguinte, olha, o juiz vai determinar produzir a prova tal. O resultado dessa prova, o juiz não sabe. Às vezes o juiz manda fazer uma perícia. Se a perícia vai ser favorável ao autor ou ao réu, o juiz não sabe. Então não é que ele está beneficiando uma parte, ele está indo atrás da melhor decisão, da decisão mais justa, com base nas melhores provas sobre alegações de fatos controvertidos. Tá? Ele não sabe previamente o resultado da prova. Isso até fica uma dica. Vocês querem ser defensores públicos. Então vocês, quando requererem a produção de alguma prova, qual que é a regra de ouro para quando uma parte requer uma produção de uma prova? É saber de antemão o resultado daquela prova. Eu quero ouvir a testemunha tal. Por quê? Porque eu já ouvi aquela testemunha tal fora da audiência, eu sei que ela vai beneficiar o meu cliente. Eu quero que seja feita uma perícia, porque eu sei que o meu cliente tem razão. Opa, ouvi aquela testemunha que eu sei que vai falar contra o meu cliente, eu produzir uma perícia que eu sei que vai vir contra o interesse do meu cliente, para quê? Então a parte tem que fazer esse juízo antes de requerer a prova. O juiz não. O juiz não está interessado em quem vai ganhar e quem não vai ganhar. Ele está interessado em aplicar o melhor direito à melhor situação de fato. Por isso eles falam que não fere a imparcialidade. Beleza? A prova é basicamente isso, ok? Depois de produzida a prova, vamos imaginar que aquela prova é uma testemunha do autor. E aquela testemunha do autor teve um depoimento desastroso para o autor. Depois de terminada a oitiva dessa testemunha, o autor pode falar, excelência, quero que exclua dos autos, porque fui eu que indiquei essa testemunha, agora eu quero que ela exclua? Não. Depois de produzida a prova, ela não é mais do autor ou do réu, é do processo. Tá? Então, ainda que o resultado seja ruim, ela não pode ser excluída. Tá? Ela passa a ser do processo depois. Antes de produzir a prova, sim. Desisto da testemunha, excelência, desisto da perícia. Ok? Depois de produzida, não. Tá? Você tem que saber aí trabalhar com o risco da produção da prova. Em outros sistemas isso é permitido. Tá? É raro, mas em outros sistemas isso é permitido. Depois do resultado da prova, aquela pessoa que pediu a prova falou, desisto, quero que exclua. Tá? No Brasil não, no meu entendimento de forma correta. Prova emprestada. O que é prova emprestada, gente? Processo. A prova emprestada é produzida em outro processo
e usada no segundo processo. Então a gente tem o processo 1. Processo 1 é feita a prova pericial, por exemplo. Beleza? O processo 1 está lá correndo, termina, não termina, tanto faz. No processo 2, aquela perícia do processo 1 é útil. Em vez de fazer uma nova perícia com um novo perito, novos honorários, tudo de novo, poxa, pra quê? Vamos aproveitar, né, aquele laudo. Isso é possível no Brasil? É. De forma livre? Não. Quais são os requisitos para prova emprestada? Isso está no artigo 372 do Código. É um requisito único para admissão da prova emprestada, que ela respeite o contraditório. A lei é simples assim, desde que respeite o contraditório. Agora, o que exatamente significa respeitar o contraditório em prova emprestada? E aí a gente tem bastante discussão doutrinária e jurisprudencial. Tem muitos autores que pensam de uma forma, discordam de outros. Eu vou trazer para vocês a posição majoritária. Tá. E aí eu acho que fica mais fácil eu expondo na lousa o apagador. Posso apagar essa parte, gente? É o seguinte, esse aqui é o processo 1. Processo 1. E aqui a gente tem o processo 2. O processo 1 é A versus B. O processo 2 é A versus C. Tá? A prova emprestada vai ser sempre produzida aqui. Então aqui está a prova. Tá? Essa aqui é a prova que a gente quer trazer para cá. Vamos imaginar nas 3 pessoas que podem trazer a prova emprestada. Quem são as 3 pessoas? De lá para cá. O autor, o réu e o juiz. Tá? Se o autor quer trazer a prova de lá para cá, ele pode? Pode. Qual que é o requisito? Contraditório. Então, quem que precisa concordar com a prova emprestada? O réu. Por quê? Por que que o réu precisa concordar? Exatamente. É a primeira vez que ele toma ciência daquela prova. Ele não participou da produção da prova porque ele não era parte nesse processo. Tá? Então, se o autor quiser, o réu precisa concordar. Ele concorda com a vinda da prova e aí ele se manifesta. Vamos imaginar que é uma perícia. Ele vai poder indicar assistente técnico, poder requerer requisitos suplementares, enfim, tudo aquilo que ele teria direito se a perícia fosse feita do zero. E se ele não concordar? O réu fala, não concordo. Na minha opinião e na opinião da doutrina majoritária, não empresta a prova. Se o réu fala, não concordo, quero participar de uma perícia do zero, não empresta a prova. Tem gente que discorda disso, mas a maioria entende que não empresta. Beleza? Se for o contrário, prova lá produzida no processo 1. Quem quer juntar a prova do processo 1 é o réu, é o C. O autor pode falar, não concordo? Em tese, não. Em tese, não. Não pode discordar. Por que que o autor não pode discordar? Porque ele já participou da produção da prova. O contraditório já foi respeitado. Então aqui, se o réu quer produzir essa prova como prova emprestada, o autor não pode falar nada, porque ele já teve o contraditório dele respeitado. Quando o autor vai querer falar, não, eu não quero, quando a perícia for contra. E é só aí que o réu vai querer, senão ele vai querer uma perícia nova, né? Claro. Tá? Então nesse caso o autor não pode discordar, pela maioria do entendimento da doutrina da jurisprudência. Beleza? E quando é o terceiro, é o juiz. O juiz quer produzir essa prova como prova emprestada. O autor pode discordar? Não. Pela mesma lógica, o autor não pode discordar. Só o réu pode. Tá? Então a regra é essa.
Quem pode discordar é quem não participou da produção da prova que vai ser emprestada. Essa é a regra de ouro. Beleza? Gente, tem uma outra coisa aqui que o CPC não trata. Só quem trata é o CPP, o Código de Processo Penal. Eu até não coloquei aqui, mas eu acho bem interessante da gente tratar, que é prova ilícita. Tá? Prova ilícita, ela pode ser sobre a fonte da prova? Aquela coisa ou aquela pessoa é ilícita? A gente pode pensar sobre isso? Uma prova ilícita pela fonte? Sim. Vamos pensar num exemplo. Um documento materialmente falso. Documento materialmente falso. Perfeito. Como ele foi juntado aos autos, seguiu as regras, ele trata de uma alegação controvertida, beleza, só que aquele documento é falso. Então é uma prova que a fonte é ilícita. A gente pode pensar num meio de prova ilícito, uma forma de colheita de prova ilícita? Sim. Por exemplo? Coação. A testemunha está lá, sentada, está sendo ouvida na audiência, designada corretamente, perfeito, aquela pessoa pode ser testemunha, está na audiência, em regra, o meio está correto, falando de fatos controvertidos, de alegações de fatos controvertidos, mas aquela pessoa está sendo coagida. A família dela está sequestrada pelo outro advogado, sei lá, do autor, para ela mentir. Então é um meio de prova ilícito. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma fonte pessoa como ilícito. Uma fonte pessoa como ilícito. A gente pode pensar numa fonte pessoa como ilícito? Pode. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que não pode ser testemunha, mas que seja testemunha, exato, no impedimento, por exemplo, que seja testemunha, tá? Que é ouvida como testemunha sem poder ser. É uma fonte ilícita. Tá? O objeto da prova pode ser ilícito? Eu vou dizer que o objeto da prova deve ser ilícito. Se a gente está falando só de coisas lícitas, tudo certo, tudo lindo, não tem processo. O objeto da prova sempre é ilícito. Então, fala assim, a ilicitude da prova pelo objeto não existe. Sempre eu vou provar a alegação de fato. Pode ser o mais ilícita possível. Sempre fato controvertido. Tá? Então, quando a gente está falando de prova ilícita, a gente está pensando ou em fonte ou em meio. Nunca no objeto. Tá? A gente deu aí alguns exemplos. A prova ilícita, ela é admitida no Brasil? Não. Não é admitida no Brasil. O CPP não admite, a Constituição não admite, e o CPP não admite a prova ilícita no Brasil em hipótese nenhuma. Mas tem exceções. Tem exceções. Vamos lá, quais são as exceções? Uma fonte independente. Acho que o único meio para se provar o legado. O único meio para se provar o legado, desde que seja uma fonte independente. Então aquela... Né? Oi? Tem algumas teorias sobre uma prova que é ilícita se transforma em lícita, tá? Se perguntarem para vocês, pela lei, a lei admite alguma? Não. Quem admite? A jurisprudência. A jurisprudência dá uma flexibilizada aí. Grande problema de flexibilizar. Primeiro, a lei não flexibiliza. Segundo, a gente começa a abrir muita exceção. E aí a gente vai para um dilema moral muito grande que a gente pode trazer para isso. Vai haver um atentado terrorista que vai matar milhares de pessoas. Um dos terroristas envolvidos é detido e não está falando. Eu posso torturar esse terrorista para obter as informações a respeito do fato? Tem sistemas jurídicos que dizem que sim. Norte-americano, inglês, tem alguns sistemas que admitem. Tem sistemas que dizem que não. E tem sistemas que dizem que depende. O nosso sistema diz que não. Então, na minha opinião, todas as exceções que a jurisprudência abriu não são válidas, porque a nossa Constituição, em cláusula pétrea, não abre nenhuma exceção. Tá? Mas, se perguntarem para vocês questão teste, não tem exceção.
perguntarem para vocês, jurisprudência e tal, tem, saibam que tem. Beleza? Isso sobre prova emprestada e prova ilícita. Tá bom? Só lembrando que o CPC não trata de prova ilícita, tá? Eu estou pegando isso da Constituição e do Código de Processo Penal. Agora a gente vai para um dos maiores temas, na minha opinião, o mais importante tema sobre prova, que é o ônus da prova. Vocês lembram na aula passada que eu falei a diferença entre dever, ônus e faculdade, né? Vamos lembrar qual que é o conceito de ônus? O que é um ônus? Ônus é algo que eu posso ou é algo que eu devo fazer? Devo. Se eu não fizer, a consequência é contra mim ou contra outra pessoa? Contra mim. Então, esse é o conceito de ônus. Isso daí na doutrina clássica é o imperativo do próprio interesse. É algo que eu devo fazer para me beneficiar. Para me beneficiar. Eu faço para ter um benefício. Tá? Isso é ônus. E com base nisso a gente tem que discutir ônus da prova. Só relembrando qual que é a diferença então de ônus para dever. Dever também é algo que eu devo fazer, porém para beneficiar outra pessoa. E o que é faculdade? É algo que eu posso ou não fazer sem nenhum tipo de consequência. Tá bom? A maioria dos atos processuais são ônus ou deveres. As faculdades em processo são muito bestas. Tá? As partes em geral têm ônus, o juiz em geral tem deveres. Tá? Então, a gente está falando de ônus da prova, a gente está falando então de coisas que têm a ver com as partes. Tá? Muito mais do que com o juiz, com as partes. A regra geral de distribuição do ônus da prova está no artigo 373 do Código, que repete a regra do antigo 333 do Código, dividindo o ônus da prova entre autor e réu. Gente, isso é super clássico, o autor tem que provar os fatos constitutivos do seu direito. Tá? A própria lei erra aqui. Fato constitutivo, o autor não prova fato, ninguém prova fato. Alegações de fato constitutivas do seu direito. E o réu prova as alegações de fato impeditivas, modificativas ou extintivas do fato do autor. Beleza? Dos direitos do autor. Essa é a regra geral. E aí a gente tem as exceções. Tá? Isso, o código anterior não tratava, a doutrina e a jurisprudência tratavam muito, e o CDC tratava. Hoje está na própria lei, está no Código de Processo Civil, que é a famosa inversão do ônus da prova. Tá? Inversão do ônus da prova é um nome que foi dado pela doutrina, e já hoje, se vocês vão pesquisar sobre o tema, é só esse o nome, mas é um nome que tecnicamente está errado. Por que que é inversão? Troca, inverte. É isso que acontece com a inversão do ônus da prova? Ou seja, o réu tem que provar os fatos constitutivos do direito do autor e o autor tem que provar os fatos impeditivos, extintivos, modificativos? Não! Então qual que é o nome mais correto que agora a doutrina está começando a adotar? Distribuição dinâmica do ônus da prova. A gente muda o padrão de distribuição do ônus da prova para uma outra forma que é mais adequada àquele determinado processo. Tá? Onde que está a disciplina legal? Está nos parágrafos do artigo 373. Parágrafo 1º e parágrafo 2º do 373 tratam aí da inversão do ônus da prova, da distribuição dinâmica do ônus da prova. O que o parágrafo 1º fala? Ele diz aqui, nos casos previstos em lei, ou seja, o CDC é um exemplo, ou diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
E o parágrafo 2º fala que a decisão prevista no parágrafo 1º não pode gerar situação em que a desincumbência no encargo pela parte que seja impossível ou excessivamente difícil. Então, qual que é a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova, da inversão do ônus da prova? É o juiz analisar que em determinadas situações essa regra geral ela é muito ruim. E aí eu gosto muito do exemplo do CDC. Quando a gente está falando de relação de consumo, a gente tem um fornecedor e um consumidor, cada um de um lado. O fornecedor, beleza? O consumidor, ele sempre é vulnerável em relação ao fornecedor. Por maior que seja aquele consumidor, a gente está falando, sei lá, de um banco, de uma multinacional, quando ele é consumidor de um determinado produto ou de um determinado serviço, ele é vulnerável. Sempre é vulnerável. Todos nós somos. Por melhor que seja o nosso grau de instrução, a gente sabe exatamente o que a gente está contratando, a gente é vulnerável porque a gente é consumidor. Tá? Agora, além da vulnerabilidade, que sempre existe um outro conceito de direito do consumidor, que é a da hipossuficiência. E a hipossuficiência para prova pode ser técnica, jurídica ou financeira. Então, vamos imaginar aqui um exemplo em que o autor teria que produzir uma prova, esse autor é um consumidor e o réu é um fornecedor. O autor está alegando que aquele contrato bancário é ótimo, tem cláusulas abusivas porque os juros são cobrados de forma diversa do que está no contrato. Não estou dizendo que o valor, eu estou dizendo que foi contratado que o juros vai ser cobrado desse jeito, só que está sendo cobrado de outro jeito que eu estou pagando mais. Quem que tem que provar essa alegação pela regra geral? O autor, o consumidor. Agora, a gente tem de um lado uma pessoa física, do outro um banco. Quem tem mais técnica de matemática? O banco. Quem tem mais dinheiro para produzir uma prova pericial? O banco. Quem tem meios jurídicos melhores de produzir essa prova? O banco. Todas as hipossuficiências estão ali. Nesse caso, então, o que faz mais sentido? Que o banco produza a prova. Tá? Então, nesse caso, o juiz inverte o ônus da prova. Fala assim, beleza. Pela regra, era o autor que tinha que provar que isso é verdade. Com base em qual prova? Uma perícia. Só que nesse caso, para o autor vai ser muito complicado produzir essa perícia. É impossível? Não. Mas é muito mais difícil do que para o banco. Então, banco, é você que tem que provar. Você que tem que provar que você está cumprindo o contrato. Mas eu não vou produzir essa prova, não quero. Estou cumprindo o contrato, problema do autor. Beleza, então você arca com as consequências do descumprimento do seu ônus. Eu inverto o ônus da prova, eu mudo a forma de distribuição do ônus da prova com base nessas características concretas. Beleza? Vamos pegar aqui um outro exemplo que não seja de relação de consumo, não seja banco. Vamos imaginar uma causa de família, tá? Uma ação de guarda. Pai e mãe brigando pela guarda do filho. O filho hoje tem a guarda, a mãe é que tem a guarda e o pai entra com uma ação de modificação de guarda, para que ele passe a ter a guarda do filho. O pai alega que a mãe deixa o filho com uma babá, sai de casa cedo, chega de casa de madrugada, várias vezes por semana, e com isso ela não está dando atenção para o filho. Ela fala, é mentira. Quem tem que provar a alegação? O pai, o autor. Como que ele vai conseguir fazer isso? Ele pode invadir a casa da mãe? Não. Ele pode filmar a mãe? Não. Ele pode rastrear a mãe? Pode quebrar o sigilo telefônico da mãe? Quebrar o sigilo de... Não dá. Ele não pode fazer nada disso. Agora vamos dizer que está bem fundamentado, ele está bem escritinho e eu tenho um início de prova. O juiz pode inverter o ônus da prova e falar assim, olha, mãe, eu quero que você me prove os teus horários. Me dá aí o GPS do teu carro. Fala aí, junto com umas testemunhas, não sei, teu extrato bancário, alguma coisa assim para provar. Ele está mudando a distribuição do ônus da prova. Tá? Isso também é possível a gente pensar num exemplo desse. É uma relação que não tem nada a ver com o direito do consumidor, direito de família, mas aí é muito mais difícil para o pai provar isso do que para a mãe provar. Tá? Então esse é um exemplo aí de inversão do ônus da prova. Beleza?
Muito se discutia, muito, se a inversão do ônus da prova era regra de instrução ou regra de julgamento. Qual que é a diferença? Vocês sabem o que é ônus da prova como regra de instrução? Inverter o motivo, por exemplo. Mas um pouco mais profundo do que isso. A doutrina discutia muito se isso tinha, qual que era o momento de inverter o ônus da prova. Para quem entendia que era regra de instrução, eles entendiam que isso deveria ser feito no despacho saneador. Aqui eu estou invertendo o ônus da prova, estou dizendo quem tem que provar cada alegação, e aí eu dou meios para as partes de produzirem essas provas. Isso era para a doutrina que entendia que era regra de instrução. Quem entendia que era regra de julgamento, falava o seguinte: olha, a lei já diz, vai inverter o ônus da prova. Então a lei já está prevendo, as pessoas já sabem quem tem que provar o quê. Então o problema é seu se você produziu a prova ou não. Eu vou aplicar a regra de ônus da prova na sentença. E aí ficava essa briga. Tem que avisar para a parte que eu estou invertendo o ônus da prova, eu não tenho que avisar nada e eu tenho que aplicar na sentença a consequência da inversão. A lei pacificou esse entendimento da melhor maneira possível. O que a lei concluiu? Que é regra de instrução ou que é regra de julgamento? Que é as duas coisas. Não tem nenhum impedimento em ser as duas coisas. O que a lei fala? A lei fala o seguinte: isso deve ser feito no despacho saneador, possibilitando que a parte que agora tem que produzir essa prova, produza a prova. Regra de instrução. Porém, continua também sendo regra de julgamento, porque se a parte não produz a prova que ela era obrigada a produzir, quem que vai ficar com a consequência negativa? Ela. Então continua sendo regra de julgamento. E isso é bem importante quando a gente está pensando em ônus da prova. Ônus da prova só é útil, só é interessante para a gente pensar quando a prova não é produzida. Se a prova é produzida, eu não estou falando em ônus da prova, eu estou falando em prova. Então, vamos voltar para o caso da batida de trânsito. O autor fala que estava parado no farol, batida traseira. O réu fala que isso não é verdade. Que, na verdade, o autor freou bruscamente e o farol estava verde, que ele não teve como frear. Eu produzo a prova. Eu junto uma filmagem, eu junto o GPS dos carros, escuto, sei lá, 6 testemunhas, depoimento pessoal dos dois. Regra de ônus da prova vale alguma coisa? Não. Vale a prova. Por quê? Depois de juntar a prova, depois de produzir a prova, ela é do processo. Então beleza, vou julgar com base naquela prova. O autor tem essa versão, o réu tem outra versão. Ninguém junta prova nenhuma. Como que eu vou julgar? Aí sim, com base no ônus da prova. Tá? Se vocês fossem julgar uma demanda dessa, vocês julgariam ela procedente ou improcedente? Pela regra de distribuição do ônus da prova. Improcedente. Por que improcedente? O autor não produziu os fatos, a prova dos fatos que ele alegou. Exatamente. Era caso de inversão do ônus da prova nesse processo? Não. A gente está falando de duas pessoas ali em pé de igualdade que podem produzir exatamente as mesmas provas. Então aí a gente mantém a regra geral. Beleza? Entenderam a diferença entre quando o ônus da prova é útil e quando ele não é útil? Beleza. Então vamos lá. Os parágrafos 3º e 4º desse mesmo artigo 373 trazem um instituto novo e também bastante polêmico, parecido já com alguns institutos que a gente viu na aula passada. Eles permitem que as partes façam um acordo sobre a distribuição do ônus da prova, independentemente do juiz concordar. Então, a lei diz que antes ou durante o processo, autor e réu podem acordar quem tem que produzir prova do quê. Não tem participação do juiz e, pela lei, o juiz é obrigado a aceitar. Problema. Olha, a gente adotou a regra do juiz como destinatário final da prova. O juiz pode, inclusive, produzir prova. Como que o juiz agora tem que aceitar isso daqui? No meu entendimento,
Não dá. Aqui a gente fez uma meia calabresa, meia mussarela. Tá? Ou a regra é o juiz não produz prova nenhuma e aí esse acordo tá ok, ou a regra é o juiz produz prova e não tem acordo nenhum. Quem determina a prova é o juiz. Uma coisa, misturar as duas coisas não dá. Tá? A gente está criando um ornitorrinco jurídico aqui. Não fica bacana. Beleza? Reproduz o antigo 334, que fala quando a prova é dispensada. Então aqui a prova é dispensada quando sobre fatos notórios, são aqueles fatos de conhecimento público, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, ou em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Então aqui eu posso dispensar a prova quando é um fato notório, por exemplo, a gente vai alegar que hoje é sexta-feira. Não precisa de prova sobre hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira. Quando os fatos são afirmados por uma parte e confessados pela outra, quando são incontroversos, e aí qual que é a diferença entre confessados e incontroversos? A lei diferencia. Qual que é a diferença? Um é que é alegado confessado por assim mesmo, o outro é que nem tem discussão. Algum objeto que não tem discussão, por exemplo. A diferença é exatamente essa. Então, o confessado é a outra parte ativamente admite a veracidade e o incontroverso é passivamente admite a veracidade. Então, quando eu confesso, eu digo, sim, é verdade. Quando ele é incontroverso, eu não falo que é mentira. Essa é a diferença. Tá? É tênue, mas a lei tem essa diferença, podem perguntar isso para vocês. Ou quando tem presunção. Então, aqui vamos imaginar em caso de revelia. O réu é revel, tem efeito da revelia da presunção, às vezes eu não vou precisar da prova. Beleza? O artigo 375 vai falar das regras de experiência. A regra de experiência, tecnicamente, não é prova. Tá? Quando a gente está falando de regra de experiência, a gente não está falando nem de meio, nem de fonte, nem de objeto de prova. A gente está falando de regras de experiência. São conhecimentos que o juiz tem. As regras de experiência, elas podem sim ser aplicadas para um julgamento. E o que são regras de experiência? A lei prevê duas espécies. São as regras de experiência comum, que são regras aí que qualquer pessoa tem. Então, uma regra de experiência comum. Vamos imaginar que... bom, a gente mora aqui em São Paulo. O autor está alegando que na sexta-feira de carnaval ele estava andando no sambódromo e não tinha ninguém. Preciso provar isso? É mentira. Sexta-feira de carnaval em São Paulo, no sambódromo, tem alguém. Tá? Então é uma regra de experiência comum. Ou uma regra de experiência técnica do juiz. E aí a gente está falando de regra de experiência técnica de direito. Tá? Aí é bem mais complicado a gente falar, porque muitas e muitas vezes a gente vai confundir essa regra de experiência técnica com o direito em si. Eu até estou tendo dificuldade de pensar um exemplo de regra de experiência técnica. Mas vamos imaginar o seguinte, o autor alega que naquela comarca só tem um juiz, que ele, na verdade tem dois juízes, é o colega de comarca do juiz que está julgando, que ele conhece, trabalha lá há anos, ele sabe como que aquele juiz produz a prova. Ele fala assim, não, aquele juiz não me deixou fazer nenhuma pergunta para a testemunha. Fala, bom, isso é mentira, eu conheço esse juiz há trocentos mil anos, eu sei que ele não vai fazer uma ilegalidade dessa. Esse é um exemplo de uma regra de experiência técnica, tá? Que pode ser usada para julgamento. Beleza? A gente falou de objeto da prova, alegações de fato controvertidas. Existe prova de direito? Eu estou provando o direito. Sim. Tem esse nome que a doutrina dá de prova de direito. Isso está no artigo 376 do Código. O que o 376 diz? Repetindo, redação do Código Antigo. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, que é o direito de costumeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.
Então vamos imaginar que a gente está julgando, vocês viram isso na lei de introdução das normas de direito brasileiro, às vezes a gente pode julgar um processo que correu todo no Brasil com base em direito estrangeiro. Eu não conheço direito estrangeiro, aqui pouca gente conhece direito estrangeiro, mas eu tenho que julgar com base no direito estrangeiro. Aí eu preciso que o direito estrangeiro seja trazido para mim. E eu preciso provar que ele está vigente. Isso a doutrina chama de prova de direito. Agora, é prova de direito mesmo? O que a lei fala? Eu tenho que provar que o direito existe e é vigente. É a prova do direito ou é a prova da alegação de fato de que o direito existe e é vigente? É a prova da alegação de fato de que o direito existe e é vigente. Continua sendo prova de alegação de fato. É o fato da existência e vigência do direito, mas é alegação de fato. A lei erra de novo, tá? A melhor doutrina vai falar isso para vocês. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá indo muito rápido? Não? Então tá. Vamos lá. Produção antecipada de provas. Próximo tema está nos artigos 381 a 383 do Código. Se vocês vão lembrar, o Código Antigo falava da produção antecipada de prova como uma cautelar específica, né? A gente já viu que o processo cautelar não existe mais. Então agora a produção antecipada de prova está tratada no capítulo da prova mesmo. Tá? Não mudou muita coisa sobre o que era no Código Antigo e o que está agora, além da localização no corpo do Código. A produção antecipada de prova, ela, como o nome diz, ela antecipa a prova que seria produzida em outro momento. Então, se a gente está falando de prova documental, em regra, ela é produzida com a petição inicial e com a contestação. E das outras provas, depois do despacho do senador. Tá? Só que em alguns casos eu vou precisar antecipar essa prova. E aí, esses artigos tratam quais casos são esses e de que forma a gente faz essa antecipação. A lei prevê 3 hipóteses legais em que é possível a antecipação da prova. A primeira delas é quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então aqui, produção antecipada de prova. Olha, Excelência, eu tenho um contrato empresarial muito grande que eu estou discutindo aqui com uma outra empresa que eu tinha uma parceria muito grande. Eu sei que essa empresa está prestes a fechar, aos sócios fugirem do país e a eles acabarem com todo o acervo de documento deles. Se o senhor não determinar isso agora, essa prova vai sumir. É um exemplo disso. Outro exemplo, a gente deu na outra aula. A velhinha de 98 anos que é testemunha presencial do acidente de trânsito. A velhinha de 98 anos tem um risco grande de morrer se o processo demorar muito. Vamos ouvir a velhinha antes. Tá? Depois a gente vai perder a velhinha, não vai dar para produzir a prova. 2 exemplos desse primeiro inciso. Segundo inciso, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflitos. Então, vamos imaginar o seguinte: alguém está ali negociando um acordo, mas ele não tem certeza se aquilo que a outra parte que está negociando com ele está falando a verdade ou não. Mas eu posso provar isso com base no documento. Então vamos imaginar o seguinte: olha, eu tenho uma briga aqui grande de 2 empresas por um contrato de distribuição, um negócio grande. Assim, ó, a gente está quase chegando a acordo. Tá? O meu problema é só ver se esses bens aqui que ele está me oferecendo em garantia desse acordo são dele ou não. Tá? Não é imóvel, não é carro, não é aeronave, não é nada. São, sei lá, máquinas que estão na fábrica dele. Só que ele não está deixando eu entrar na fábrica. Agora, se esses bens estiverem lá, estiverem em bom estado de conservação, eu vou fazer um acordo, não vai ter processo, não vai ter nada. Então, Excelência, por favor, permita que a gente vá até a fábrica para ver se as máquinas estão lá e qual que é o estado de conservação. Beleza. Para esse fim, é um exemplo do inciso 2. E o
inciso 3 é quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então o 3 não é que eu vou fazer um acordo. O 3 é eu não sei se eu tenho ou não direito a alguma coisa. E aí a gente volta para aquele exemplo clássico das diferenças dos planos econômicos da poupança. Milhões e milhões de pessoas entraram com esses processos. Muitas vezes a conta poupança era do avô que disse que tinha uma conta no Banco Itaú, mas eu não tenho cartão, não tenho extrato, não tenho nada, não tenho certeza se aquela conta existe ou não existe. Se existe, eu vou entrar com a ação. Se não existe, eu não vou entrar com a ação. Então, eu preciso que o banco me diga se a conta existe ou não existe. É o exemplo do inciso 3. De que forma eu produzo a prova antecipada? A pessoa que tem interesse na prova deve apresentar uma petição fundamentada, dizendo qual é a prova que ele quer produzir, por que ele quer produzir a prova de maneira antecipada, como ele vai produzir a prova e sobre quais alegações de fato essa prova vai recair. Então é basicamente dizer o que, como, quando, onde e por que tem que ser antecipado. Tá bem simples. E aqui nesse procedimento de produção antecipada de prova não é admitida a defesa. Tá? A pessoa que tem que produzir a prova não pode se defender. E também não cabe recurso, com uma exceção do recurso da defesa, que é quando o juiz negar integralmente a prova. Falar, não, indefiro totalmente essa prova. Aí eu posso recorrer. Tá? Mas em regra, eu não posso recorrer nem me defender nesse procedimento. Beleza? Sobre produção antecipada de prova, é isso. Pessoal, a gente vai entrar agora nos... vocês querem fazer intervalo que horas? Normalmente é umas 9, né? Tá, tem 20 minutos ainda, então eu vou começar aqui porque é muita coisa, senão vai ficar pesado. Prova previstos em lei. Tá? Como a gente viu, os meios de prova são livres, mas a lei prevê alguns. Tá? São basicamente, salvo engano, 1, 2, 3, 4... Só para não fazer a conta errada assim. São 6 meios de prova previstos em lei. E aí eu vou pela ordem do código. O primeiro deles é um meio de prova que não estava previsto no código antigo. É um meio que está disciplina em um único artigo, artigo 384, que é a ata notarial. O que é a ata notarial? A ata notarial ela é feita pelo tabelião. Tá? Por um tabelião de notas ou um tabelião de registro civil. Esse tabelião vai até algum lugar ou vai até uma pessoa, verifica a situação daquele lugar ou daquela pessoa, daquela coisa, daquela pessoa e faz uma ata. No dia tal, tal horário, estive com fulano de tal e verifiquei o seguinte, tal. Isso é a ata notarial. Tá? Por que ela é importante? Porque o tabelião tem fé pública. Então aquilo lá, feito, tem uma presunção muito forte de veracidade. Então a ata notarial agora ela é admitida como meio de prova. Tá? A parte pode produzir essa prova da ata notarial antes mesmo do ajuizamento da demanda ou no curso do processo. A lei não prevê nenhum tipo de participação da parte contrária. E isso está tudo disciplinado na lei de registros públicos. Como é feito, quanto custa, quem faz, quem não faz, onde faz. Está tudo na lei de registros públicos sobre a ata notarial, que hoje é admitida expressamente como um meio de prova autônomo. Antes da vigência, eu não podia juntar uma ata notarial? Podia, só que ela era tratada como documento. Tá? Hoje ela é tratada como um outro meio de prova separado dos documentos. Beleza? Professor, esse meio de prova talvez seja interessante nessas disputas de problemas de marido e mulher, guarda de filhos, que a mulher não deixa o marido levar, né? Exatamente. Para provar que ela não permitiu. Exatamente. Por exemplo, tá na visita. O marido, a mulher não descumpriu a primeira visita, descumpriu a segunda, descumpriu a terceira. Na quarta, ele chama o tabelião e fala assim, aqui é meu dia de visita, beleza? A decisão judicial está aqui. Você fica aqui comigo? Eu fico. O tabelião está lá. O horário da visita era às 9. A mulher aparece às 11h40.
registrei que estive presente com fulano desde as 9 até as 11h40, a mulher só apareceu às 11h40. Perguntado por que do atraso, ela mandou ele para aquele lugar, blá, 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 blá. Pronto, perfeito. Um excelente exemplo de uma utilidade muito bacana da ata notarial. Beleza? Segundo meio de prova disciplinado no CPC, só um parênteses, o CPC ele é bem confuso quanto à ordem, tá? Ele vai e volta, não tem uma lógica, tá? Mas o segundo meio de prova disciplinado no CPC, que segundo que a gente vai ver, é o depoimento pessoal. O que é depoimento pessoal? Depoimento pessoal é a oitiva da parte ou do seu representante legal em juízo. E o depoimento pessoal, em regra, acontece na audiência de instrução e julgamento. Beleza? Então é da própria parte ou do seu representante legal. Quando que o representante legal é ouvido? Quando a parte é pessoa jurídica ou quando a parte é menor de idade. Tá? A gente pode pensar no representante legal. Incapaz, pode ser também. Iniciativa. Quem pode requerer um depoimento pessoal? O juiz pode determinar o requerimento pessoal? Depoimento pessoal? Pode. Do autor e do réu ou só de um dos dois? Dos dois. O juiz pode determinar o depoimento pessoal de qualquer dos dois ou dos dois. O autor pode requerer depoimento pessoal? Sim. De quem? Do réu. E o réu? Do autor. O autor pode requerer o próprio depoimento pessoal? Não. O réu também não. Tá? Gente, vocês são bons. Vocês não vão fazer esse erro. É muito, muito, muito comum advogado requerer o depoimento pessoal do próprio cliente. É muito comum. Uma das coisas mais comuns que eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. E aí você fala não. E o advogado fica absurdado. Fala, como não? Tem direito. Fala assim, não tem direito, doutor. Leu o artigo tal do código aqui e tal. Artigo 385. Tá falando que você não pode. E ele fica revoltado. Mas não pode. Por que não pode? É que as suas alegações nas peças já... Exatamente. Suas alegações nas peças já são seu depoimento. Tá? Então, para que eu vou falar de novo que já está escrito na petição? Não precisa. Tá? Então, por que eu vou requerer um depoimento pessoal? Pela confissão. O que eu vou querer, o que eu quero com um depoimento pessoal? O juiz quer entender a causa. A parte contrária quer a confissão. E aí, a consequência normal do depoimento pessoal, quando eu admito a veracidade de um fato, eu falo, estou mentindo mesmo, confessei. Ou quando eu não vou no depoimento pessoal. Não apareci na audiência. Confissão ficta. Eu finjo, eu sei que não confessou, mas eu considero que confessou. Tá? Essa é a consequência, essa é a regra do depoimento pessoal. Para isso que ele serve, para que a parte contrária consiga a confissão. Então, sempre que eu sou chamado para depoimento pessoal, eu sou obrigado a depor. Salvo algumas exceções. Sobre algumas alegações de fato, eu não sou obrigado a depor. Essas exceções estão no artigo 388 do Código. Tá? Eu vou passar por cima, depois vocês estudam com mais calma, mas eles falam aqui que o 388 fala que não sou obrigado a depor sobre fatos criminosos ou torpes, a cujo respeito por Estado ou por profissão devo guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, companheiro ou parente em grau sucessível, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3, e essa disposição não se aplica às ações de Estado e às ações de família. Então, se a gente está falando de divórcio, de guarda, de visita, nenhuma exceção se aplica, tem que responder sobre tudo. Tá? Obviamente, sempre com parcimônia. Principalmente quando eu estou falando do inciso 4 aqui, fatos que me coloquem em risco de vida ou que coloquem alguém próximo em risco de vida. Estou divorciando do Fernandinho Beiramar. Vamos lá. E aí, a confissão. A confissão, pelo artigo 389, ela pode ser judicial, extrajudicial, e ela acontece quando a parte admite fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
Então a confissão ela é cumulativamente duas coisas: contra o meu interesse e favorável ao interesse do outro. Se não é essas duas coisas, não é confissão. Tá? Limites da confissão. Estão no artigo 392. A confissão ela não é válida, não vale como confissão, se eu estou falando de direito indisponível. Direito indisponível não admite confissão. Então, por exemplo, estou falando sobre nome. Quero aquelas ações de divórcio em que pede para tirar o sobrenome. Não tem confissão nenhuma sobre isso. Tá? Direito indisponível, direito de nome indisponível. Confissão feita por incapaz. Também não tem efeito nenhum. Incapaz não pode confessar. Tá? E quando eu estou com representante? Vamos imaginar que vocês estão demandando em nome da Defensoria Pública em interesse de uma única pessoa. Vamos imaginar que é um idoso que está pedindo medicamento. Só que o autor da demanda é a Defensoria Pública, não é o idoso. Defensoria Pública. Tem uma audiência, tem determinação de depoimento pessoal da Defensoria Pública. Então, sentam lá como defensores públicos e aí perguntam: você sabe se o idoso fulano de tal precisa mesmo do remédio? Você não precisa não, ele só entrou aqui para encher o saco. Isso é confissão? Vale como confissão? Não. Por quê? Vocês estão como representantes. Tá? Então, a confissão pelo representante só vale dentro dos limites da representação. Então aqui não vale como confissão. E outra regra bem importante da confissão é que ela é indivisível. Eu não posso pegar a confissão em partes. Confessou, mas condicionado. Se não, excelência, de fato, fui eu que bati na traseira do veículo. Mas eu fiz isso porque a minha mulher entrou em trabalho de parto do meu lado e eu estava muito nervoso. Confessou que bateu no traseiro do veículo. Ponto. Não dá. Tá? A confissão é como um todo. Ou eu uso como um todo ou eu não uso como nada. Não dá para quebrar a confissão. Ela é indivisível. Beleza? A respeito da confissão do representante também se refere nos casos de se você está representando uma pessoa jurídica. Então, aí nem tanto. Aí nem tanto. Porque vamos lá. Estou representando a pessoa jurídica numa audiência. E aí eu acho que pode ter duas interpretações. Eu estou na audiência como preposto. Eu recebo uma procuração só como preposto para atuar na audiência como representante. Eu não sou diretor, não sou sócio, não sou acionista, não sou nada. Estou ali como preposto. E eu confesso. Vai ter gente que vai falar que essa confissão não é válida. Vai ter gente que vai falar que é válida. Por quê? Se eu estou na audiência como preposto para prestar depoimento pessoal, é óbvio que eu preciso ter o direito de confessar. Porque senão, qualquer pessoa jurídica faz isso, está blindada. Acabou. De que queira o depoimento pessoal da pessoa jurídica. Tá bom, manda um Zé Mané lá qualquer que tudo faz o que ele vai falar. Não vai ter consequência nenhuma para mim. Então eu acho que para a pessoa jurídica sempre vale o que o representante fala como confissão. Tá? Para o incapaz, então é a mãe que está confessando alguma coisa para o filho, eu já acho que não. E nos casos de legitimação extraordinária, Defensoria Pública, o Ministério Público atuando em nome próprio e defendendo interesse alheio. Nesses casos também não vale. Tá? Mas vai ter gente que vai defender que tem essa saída para pessoa jurídica, principalmente quem é advogado de pessoa jurídica. Beleza? Pessoal, próximo tema seria a prova documental, só que já são aí 8 para as 9, então eu vou fazer um intervalo agora. Daqui a pouco a gente retoma com a prova documental.